Eu acordei hoje com essa notícia, 9 horas da manhã. Acordei meio tarde, né? Mas é o seguinte, o Cássio, aparentemente, vai deixar o Corinthians. Existe, essa história, ela meio que escalou, assim, de uma maneira meio rápida demais, pegou todo mundo meio desprevenido. Todo mundo sabia que o Cássio estava meio ruim da cachola, né? No sentido de muita pressão, estava quase tendo um burnout, né? Ele mesmo pediu para sair do time. Aí vem o primeiro toque para vocês que gostam de comentar as coisas na internet, né? A imprensa não tirou o Cássio do time e nem botou o Carlos Miguel. Foi ele que, nos microfones, depois de um jogo, falou: olha, eu quero parar aqui, eu preciso de um tempo, eu não aguento mais, né? E tudo que ele passou, não só esse ano, porque o Corinthians vem num processo de caos de 3, 4 anos para cá. E tudo estoura nele. E aí, quando você fala publicamente que você não está feliz no lugar que você trabalha, a probabilidade de você receber uma proposta para sair, ela é grande. E o Cruzeiro foi lá e fez a proposta, né? Uma proposta de 3 anos de contrato para ele. O Corinthians, na primeira proposta de renovação, já não foi legal, porque quis um só. E aí você mostra para o cara que, de repente, você só está ali apagando o incêndio, você quer ele mais um aninho ali para meio que, né? Vamos fazer uma despedida para o cara e vamos embora. O Carlos Miguel virou o titular, acho que até por mérito próprio, né, Danani? Queria saber o que você pensa, mas, pô, ele entrou pegando bem, pô. Pegou. Eu acho que o mais assustador do Carlos Miguel é a altura dele, né? Ele é muito alto. Eu acho que você que está no estádio vendo é inacreditável como ele tem uma envergadura, assim. E eu acho que uma coisa que eu estava até discutindo esses dias, né? E pensando aqui, o Cássio, ele realmente pensou, pegou todo mundo de surpresa. O que você falou é realmente o escalonamento dessa ideia, porque quando você, por exemplo, o Cássio vai sair do Corinthians, o que você imagina? O cara vai rejeitar a proposta de renovação, vai começar a negociar, vai assinar o pré-contrato. Janeiro do ano que vem, o cara tá jogando em outro lugar. Você imagina isso? Como em qualquer outros lugares. O Palmeiras já fez isso. O Cruzeiro foi... O próprio Cruzeiro, né? Olha que coisa, né? O Cruzeiro, ele mandou o Fábio embora. O Fábio foi ser campeão no Fluminense. E aí, uma coisa que eu gosto de sempre falar em todas as discussões sobre Cássio... Gente, o Cássio é só um ano mais velho que o Everton. Isso é importante, é só um ano. Isso é importante. Não é tão velho assim, não. O Everton, ele tem mais 4 anos aí, pegando bem. No mínimo. Exatamente. O Cássio tem 3 anos, fisicamente falando. Sim. Entendeu? Então é algo que... E aí, claro, a reação de torcidas, ela modula muito. Ela vai mudar muito. Então eu acho que, falando de torcida, o que justamente pegou todo mundo de surpresa foi o escalonamento muito rápido. Escalou muito rápido. O cara, ele fez o quê? 4 jogos? Nem 3 jogos ele fez no Brasileiro. Foi. Então ele pode jogar. Eu acho que ele só não pode jogar... 7, né? 7 é o limite, né? 7 é o limite. Eu só vou confirmar aqui se tem um limite também na Sul-Americana. Se ele pode jogar aí tá escrito que não pode jogar por outro time que disputa a competição e não poderia jogar. Então tem esses... Ele vai sair para um time, para um Cruzeiro, que ele não poderia... Se ele vira o titular indiscutível, ele não pode jogar uma competição do continente, sabe? Então ele vai... É uma coisa complicada, né? É uma coisa complicada pensar na decisão dele. Entendo a decisão dele, não culpo por isso. Mas tudo muito rápido, né, Marcelo? Muito rápido. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a galera que já está aqui. David Souza, lá do Rio de Janeiro, boa tarde. André Vieira Coelho é sócio, torcedor do Dortmund. Imagina se ele não está ansioso para dia 1º de junho, né? Qual a sua opinião sobre o começo do campeonato do Botafogo? Já vamos falar sobre isso. Arthur Jorge está mandando bem, tá mesmo, ele é bom treinador. Fala aqui sobre Amazonas também, do Santos, e a gente vai falar sobre isso já. Lucas Afonso, boa tarde, cheguei para sua live, é monstro, caçapa neles, valeu, Lucas. Rafael Bach está sempre com a gente também, e o Lucas fala do Cássio já. Deixa a sua opinião aqui que eu vou registrar na nossa live, vamos trocar ideia sobre isso então. É o seguinte, o Corinthians, depois que a vaca foi pro brejo, ele ofereceu 2 anos. Mas o Cássio não está muito afim, aparentemente, né? Ele está conversando para ver se sai agora ou se sai depois. E aí, depois do jogo de hoje, então, pelo que está escrito aqui no GE, aparentemente, eu tenho dúvidas, tá, gente? Se o Cássio vai ser relacionado para o jogo hoje.
Ele vai ser reserva de qualquer jeito. Se ele for relacionado, ele vai para o banco de reservas. A diretoria vai tentar convencê-lo a ficar. Agora, depois do jogo, eu acho que é um negócio meio inoportuno, né? Mas, enfim, tem 36 anos, como disse o Gabriel, não é tão velho, né? E a verdade, meus amigos, a verdade é o seguinte. Acho que a gente tem que falar sobre isso. Não é de hoje o desgaste do Cássio com o Corinthians, né? Tem até um vídeo muito legal do Vessone, que eu acho que vale a pena a gente... De hoje, do G4, lá do Band Esportes, que é um programa excelente, eu acho que vale a pena a gente soltar. Antes de eu dar minha opinião, vamos ouvir um cara que acompanha o Corinthians há muito tempo e que tem o que dizer a respeito desse assunto. Vamos lá. Que ele pode ser que seja, mas começaria no banco. Mas se houver o corte aí antes da partida é porque realmente aí acabou e aí ele está indo embora. A situação do Cássio, para mim, é uma situação que eu vejo ela como inaceitável. Eu não aceito essa atitude de Cássio Ramos com a camisa do Corinthians depois de 12 anos, pedindo uma rescisão de contrato 7 meses antes de acabar o seu vínculo com o Corinthians. Eu acho que a história dele é muito linda, a história dele é muito grandiosa para ele simplesmente deixar o Corinthians faltando 7 meses para o contrato, para treinar 2 meses no Cruzeiro, porque ele só vai poder jogar em julho e depois jogar 5 meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele pode muito bem fechar o seu último ano com o Corinthians, acabar o seu contrato com o Corinthians, ajudar uma instituição que ele tem uma história tão linda na sua vida. Ajudar, que eu digo, é um primeiro ano de gestão, cheio de problemas, cheio de turbulências, com muitos garotos no elenco, com jogadores que vieram de vários lugares diferentes, e ele vai fazer muita falta se ele for embora. E eu acho que, sinceramente, para ele não vai mudar nada se ele jogar ou não 5 meses no Cruzeiro, inclusive sendo rival do Corinthians, inclusive enfrentando o Corinthians 2 vezes. Sobretudo porque nem na Sul-Americana ele pode ser inscrito, porque ele já jogou com a camisa do Corinthians. Então ele está indo basicamente para jogar um campeonato brasileiro durante 5 meses por um time que, detalhe, ele está indo para um clube que é um grande clube brasileiro, mas que tem pressão, que acaba de ser recomprado, trocando toda a sua diretoria, de uma torcida super exigente. Ele não está indo para a Europa para jogar, para levar sua família para um lugar diferente. Ele não está indo para o Grasshopper da Suíça para viver na Suíça, ou mesmo para a China, onde o lugar não pode não ser legal futebolisticamente, mas vai ganhar milhões por mês e aí tá tudo certo, você entende? Ou como o Roger Guedes, que foi lá para o Catar para jogar para 20 pessoas, tendo ali o zagueiro que marca ele, trabalhando durante o dia para jogar à noite, que acontece ali de vez em quando naqueles clubes. É verdade. Mas ele está ganhando milhões por mês. Então você entende que profissionalmente a parte financeira está fazendo com que ele vá para lá. Mas ele está saindo do Corinthians para ir para um clube brasileiro, no mesmo calendário caótico, no mesma situação de pressão, com uma torcida que também é exigente, que pior do que a do Corinthians, cobra muito durante o jogo do seu próprio time. A do Corinthians ainda tem toda uma paciência histórica durante os 90 minutos. E, para mim, ele está sendo, acima de tudo, fazendo uma trairagem com quem o ama. É uma trairagem com aqueles milhões e milhões de torcedores corintianos que o idolatram e que agora, domingo passado, 40 mil pessoas, exemplificando esses milhões de torcedores, fizeram questão nele na condição de reserva, gritando... todo mundo, até no programa, né? O goleiro do Brasil e gritando o nome dele. O Cássio, para mim, na minha visão, ele está virando as costas para tudo isso. Para as pessoas que o amam, para o torcedor que o ama. Ele está virando as costas para o clube que ele tem uma história linda. E ao invés dele, e tá tudo certo ele ir embora. Em nenhum momento eu estou pedindo a renovação de contrato dele, nem que ele seja titular. Eu não estou pedindo nada disso. Meu único pedido é para que ele permaneça até o final do ano, para que ele ajude a instituição que ele tem tanta história, porque o Cássio pode ajudar. O Cássio, internamente, dentro do CT, ele vai ser o escudo para muita gente. O impacto da saída dele no dia a dia vai ser enorme. E aconteça o que acontecer no final do ano, até inclusive um possível rebaixamento, caso ele venha acontecer, para mim o Cássio vai ter parte integrante disso. Porque ele poderia muito bem estar junto com o time, na boa e na ruim,
até o final do contrato. Depois ele segue a vida dele. Ele, inclusive, pode assinar agora um pré-contrato em julho, se ele quiser. Assina com o Cruzeiro, começa até a ganhar salário do Cruzeiro, mas fecha o seu ano, tem uma despedida digna, uma despedida grandiosa, como é a história dele pelo clube. Ao sair agora, na minha visão, ele está saindo pelas portas do fundo. Ele não precisa disso. Por causa, repito, de 5 meses de futebol. Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Dezembro é férias, não vai ter nem jogo. Então, sinceramente, eu não espero isso dele. Eu espero que a diretoria consiga reverter. E caso não consiga reverter, para terminar, que a diretoria, no mínimo, faça com que o Cruzeiro ou o Cássio recompense financeiramente o Corinthians. Não dá para o Corinthians fazer como fez com o Vital. Libera para o Cruzeiro, o Ronaldo, jogou aqui com a gente. Acho que deu para a gente ver a situação aí, a revolta do Vessone. Eu discordo um pouco. Precisa respeitar muito, mas eu discordo, o Denani. Eu também, porque eu sinto que, beleza, o Vessone, ele é um jornalista muito, muito bem intencionado para muitas coisas também, falando de Corinthians, mas esse lugar do tipo, ele vai... A gente parece que esquece que houve um desrespeito muito grande por parte dessa própria diretoria com o Cássio. Exatamente. Entendeu? É complexo, assim, sabe? Mas por que ele vai jogar fora 10 anos de Corinthians, 11 anos de Corinthians, para 5 meses de futebol? Eu não acho que o Cássio esteja feliz em fazer isso, mas ninguém perguntou isso para ele quando teve totalmente todas as vezes que o Corinthians era mal administrado, quem estava lá segurando a onda? Quem estava lá segurando a onda? Quem estava lá? Era ele. Então é algo complicado, né? É complicado. Assim, eu acho que essa cobrança, a última pessoa que pode ser cobrada sobre algum tipo de caridade a fazer ao Corinthians, para mim, é o Cássio. Jogou com o salário atrasado. Quantos anos o Cássio jogou com o salário atrasado, gente? O ano passado inteiro quase ele não recebeu. Veio receber agora. Ele viu times dele que ele foi campeão em 2015 para 2016. O time inteiro do Corinthians foi para a Arábia, foi para a China. E só ele ficou, ele e Fagner. Eu acho que é uma coisa muito complexa e você aí que tem esse pensamento, eu respeito muito mesmo, o Vessone é um cara que vive o Corinthians, tem a visão do torcedor do Corinthians, isso é importante, tá? Mas, além de tudo isso que o Denani falou, acho que tem uma coisa que é a carreira do próprio cara e como ele está se sentindo, tá? A primeira coisa, a gestão do Corinthians, que é uma gestão absolutamente atrapalhada, para dizer o mínimo, né? As anteriores têm outros adjetivos, mas esses que estão agora são absolutamente atrapalhados. Eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Eles estão fazendo campanha até agora. Na primeira aparição pública do Cássio, na primeira falha dele, qual seria o correto? Cássio, você não vai mais dar entrevista, cara. A gente tem aqui o Yuri Alberto, tem o Rodrigo Garros, tem o Fagner, tem... Alguém vai falar no seu lugar, não é para você falar. Você vai ficar aqui preservado. As pessoas se esquecem que o Cássio já teve a família ameaçada de morte na rede social. Essa rede social aí que as pessoas gostam de falar, a imprensa, não sei o quê, adoram, né, assim, ofender a gente, não tem a menor ideia do que é o trabalho que a gente faz e fica escrevendo um monte de porcaria na internet. Esses caras ajudaram o William a sair do Corinthians por segurança e tantos outros que vão embora ou que não vêm para o futebol brasileiro por causa desse tipo de idiota que fica na rede social só escrevendo bobagem. O Cássio, como disse bem o Denani, ele já salvou o Corinthians inúmeras vezes. O Corinthians já era para ter sido rebaixado. Não fosse as defesas do Cássio recentemente. Não é de agora, né? E tem uma coisa, e aí eu acho que eu vou até colocar um pouquinho de uma passagem minha, que eu acho que vale, na medida de que a gente tem que saber se o profissional está feliz ali, naquele local. Eu trabalhei a minha vida inteira para trabalhar num lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, passados alguns anos, eu me senti tão mal nesse mesmo lugar, porque um outro locutor foi demitido e eu fiquei, e eu me senti ali, e assim, nenhuma mágoa hoje, imagina, todos estão no meu coração, converso com todos, não tem nenhum problema.
ninguém fez nada de grave comigo, mas a forma com que a empresa, que era muito mal gerida naquela época, não à toa a rádio fechou, né? Permitiu, porque ninguém veio me perguntar como eu estava me sentindo, se eu estava me sentindo diminuído, se eu estava me sentindo meio deslocado, desprezado, porque mandaram embora um cara que era genial para deixar essa porcaria do Marcelo Duó, que era assim que eu me sentia lá. E as pessoas só falaram para mim o valor que eu tinha lá no dia que eu recebi a proposta da Band News FM para ir embora. Então, assim, a empresa ou o clube é uma relação de trabalho, gente. De trabalho. Nenhum jogador de futebol vai abrir mão da vida ou da sua saúde mental ou da sua relação com a sua família, a não ser aqueles que têm algum distúrbio, mas por causa de um clube de futebol. Não é a mesma relação que você tem com o seu clube de futebol. Você não trabalha para o clube, você ama o clube, o jogador trabalha para o clube e ele precisa se sentir bem. Então, se coloque no lugar. Você é a principal referência de um time que está quebrado. Você olha para a presidência, para os dirigentes do seu time, você vê que eles não sabem para onde eles estão indo, que eles não sabem, eles não têm a menor ideia de para onde eles estão levando o Corinthians. Os salários foram pagos outro dia já estão atrasados de novo. O time não rende, a cada 3 meses um treinador é demitido e eles escolhem mal os treinadores, aí tudo cai nas costas do cara, como caiu nas costas do Carlos Miguel aí semana passada, porque ele tomou um frango, acontece com qualquer goleiro, Marcos, Rogério, todos eles já falharam e não perderam sua idolatria, e tudo cai nas costas do cara, não é de hoje. Cai nas costas do cara há 4, 5 anos, não há cabeça que aguente. Nenhum profissional é obrigado a trabalhar num lugar em que ele é infeliz. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ir para a Band News FM. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu estava ficando doente onde eu estava. Se não fosse o apoio que eu, da época, tive da então minha esposa, da minha mãe, da minha irmã, do psicólogo, eu teria sucumbido, velho. Entendeu? Eu fui atrás de profissionais que me salvaram, me levantaram e que me permitiram que eu recebesse uma proposta de trabalho que eu achei melhor e fui embora. E vou dizer mais. No dia que eu saí, eu tinha que transmitir um jogo do São Paulo. E eu iria depois transmitir um Corinthians e São Paulo, que foi o jogo que eu estreiei na Band News FM. Não me deixaram me despedir da rádio onde eu trabalhava. Não me deixaram, porque eu estava virando as costas para a rádio. É a mesma conversa, né? Então, eu não condeno. Mesmo que ele saia agora, eu, Marcelo Duó, não condeno. Ele tem totalmente, não só ele, a esposa dele, ele tem uma filha, né, portadora de necessidades especiais, de autismo, né, me parece. Ele com a família dele chegar à conclusão de quero ir embora já ou quero ir embora depois. Porque, meus amigos, a tendência do Corinthians não é de as coisas melhorarem daqui para frente. Vocês vão me desculpar, a verdade é essa. As coisas no Corinthians, elas só vão piorar daqui para frente, com Cássio ou sem Cássio. Sabe qual é a diferença? É que com o Cássio lá, o Cássio é o escudo para Augusto Melo, agora não é o Rubão, nem sei quem está lá agora na diretoria do futebol, Soldado. Cara, desculpa. Sim, dirigente tem que ter coragem para ser dirigente de futebol. Eles não tiveram, eles não souberam cuidar do Cássio. Então eles têm que perder o Cássio, eles merecem perder o Cássio. Eu lamento. Do jeito mais cruel possível, né? Do jeito mais cruel possível. Ele tem uma história linda que não será apagada, eu discordo totalmente do Vessone. Cássio mudou a história do Corinthians e do Vasco da Gama também. Mudou a história do Corinthians com aquela defesa do Diego Souza. Mudou a história do Corinthians. O Corinthians, talvez, aí é o Si, né? O Si não joga, mas não seria o que é hoje, campeão do mundo, da Libertadores, com seu estádio, barará, se não fosse aquela defesa. E fora muitas outras vezes em que ele levou o Corinthians nas costas. Muitas outras vezes. Muitas outras temporadas. Isso aí não se apaga. E ele está saindo hoje, se ele sair hoje, por responsabilidade do Esporte Clube Corinthians Paulista, que não soube cuidar do seu grande ídolo. Sabe por quê? Porque o presidente está preocupado em fazer campanha, Danani. Basicamente. É basicamente isso mesmo, assim. Ainda em campanha. Porque ele já está pensando na reeleição daqui 3 anos. Não é brincadeira. Governa, bicho. Governa. Tá lá, já está eleito. Chega.
Pô, se você não sabe fazer isso, delegue para quem saiba. Ué. Pô, é difícil, viu? É difícil, é difícil. E fica... E assim, daqui 10 anos, ninguém vai lembrar disso. Sim, vão lembrar, mas não vai manchar. Não mancha. Daqui 10 anos... o Rivellino. O Rivellino, a história é um pouco diferente, mas o Rivellino não ganhou nada e todo mundo ama ele. E assim, e não é demérito nenhum pela situação toda que aconteceu. Ele é uma mancha, o Rivellino é uma mancha que o Rivellino não gosta, né? Inclusive, ele fica chateado. Sim, não pra mim. Mas ele fica chateado de ter saído do jeito que saiu, né? Só que assim, tá lá. Amistoso de lendas tá lá o Rivellino dando chute. Isso. E aí, assim, o futebol é assim, o futebol é cíclico, né? É um ciclo e pro Cássio, agora, vai ficar chateado? Vai ficar, amigão. Mas, daqui 20 anos vai estar lá a defesa dele, Chelsea, Vasco, e aí acabou. E apaga isso aí, entendeu? O Romero, por exemplo, quando ele saiu do Corinthians, ele saiu brigado com o Andrés brigou com ele, com o empresário dele e tal. Ele e outros, eu me lembro, o zagueiro foi jogar na Europa e voltou, tá no Flamengo, Pablo, acho que foi ele. Foi campeão pelo Corinthians e o Andrés não deixou ele pegar a medalha dele. Olha o que o Corinthians faz com os seus jogadores campeões. E aí o Romero foi execrado e voltou. E tá aí fazendo gol. Ele é o grande ídolo desse momento do Corinthians, além do Cássio. O cara que faz gol, o cara que livra o Corinthians, que vive o Corinthians ali, que sabe disso. Então, assim, o Neto saiu pela porta dos fundos, o Marcelinho saiu, o Edilson saiu, o Tevez saiu. Nossa, mas eles estão todos na história. Não tem o que dizer, entendeu? Então, é lamentável, mas eu acho que chamar o Cássio de traíra e acho que colocar na responsabilidade dele um possível rebaixamento num clube que não sabe o que fazer com seus jogadores, não sabe como vai fazer, como vai pagar as suas dívidas, que não sabe o que fazer para contratar treinador, que daqui a pouco vai ter que trocar treinador. Escrevam aí o que eu estou dizendo. Daqui mais um mês, 2, vai ter que trocar treinador. E a culpa é do Cássio? Porque o Cássio foi embora? Acho que é um pouquinho demais. Eu entendo a frustração. Como corintiano, fica frustrado mesmo. Tudo bem, mas acho que a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares, nas caixinhas certinhas, para a gente ser justo. Ser justo. A gente não sabe como é que está o dia a dia lá. O que aconteceu lá. É claro que ele tá puto porque ele é reserva. Evidente. E evidente que ele precisa melhorar lá dentro de campo. Precisa melhorar. Agora, para ele chegar a esse ponto, bicho, tem alguma coisa que eu não sei, que o Denani não sabe, que você aí não sabe. A gente só vai saber depois. Mas aconteceu alguma coisa. Você pode ter certeza que alguma coisa aconteceu. Aconteceu. Futebol é desse jeito. Daqui 5 anos, quando tiver no resenha da ESPN, a gente vai saber. Exato. Agora, se realmente, né, os caras que mandam agora lá no Corinthians estão com essa bandeira, né, tudo transparente, eles teriam obrigação de chegar para o torcedor hoje, depois do jogo, e contar por quê, o que está acontecendo. Ou só o Cássio pagar de louco e está tudo bem? E nós vamos comprar isso aí? Eu não vou comprar. Quem quiser comprar, que compre.